Você tem uma apresentação para fazer e de repente está se sentindo perdido? Qual o passo a passo? Olá, tudo bem? Eu sou o Rômulo Gutierrez, este é o canal Sala de Oratória, sou professor de oratória e pesquisador no campo universitário. Eu vou te dar os 10 passos completos para que você faça uma apresentação exímia, uma apresentação que de fato você vai se sentir confiante e as pessoas que te ouvirem ali realmente vão te aplaudir e gostar do seu conteúdo, tá bom? Guarde esses passos que são muito simples. O primeiro deles qual que é? Cuidado com o maior sabotador da sua fala em público. E o maior sabotador da sua fala em público é o teu pensamento de achar que você o tempo todo vai ter que falar de maneira eloquente, português 100% correto, sem nenhum vício de linguagem, quase que uma gravação de inteligência artificial. Conforme você coloca essa pressão dentro de si, tua cabeça começa a travar. Você começa a errar. Guarde isso. Quando nós estamos ansiosos e nervosos, nós erramos até o que sabemos. E o que nós não sabemos, então, passamos longe de acertar. Portanto, cuidado com o maior sabotador da tua fala, que pode ser você mesmo. Relaxa. Você domina o conteúdo? Você estudou? Você preparou tua apresentação? Vou falar sobre esses detalhes. Se você tropeçar na fala, gaguejar um pouquinho, usar um né, tá certo. Segue tranquilo a tua fala. Não precisa se preocupar. Procure ficar tranquilo, mesmo que você tenha falado ou cometido algum erro, passa para a próxima página rapidamente. Você não é um robô, você não é uma inteligência artificial e você não é um locutor de rádio. Esta é a primeira dica. Quando você tira esse peso do seu ombro, eu vou para a segunda dica. Vamos lá. Segunda dica qual que é? Defina a linha mestra na sua fala de 7 a 10 palavras. Então, sempre que você vai fazer uma reunião de 20 minutos, uma palestra de 1 hora, um treinamento de 3 horas, uma apresentação de 15 minutos, não importa o contexto, tenta colocar, quando você terminar a tua apresentação, você já montou os seus slides, vou falar sobre isso, você coloca ali pelo menos 5, 6, 7 ou 10 palavras principais, tudo bem? Essas palavras principais você pode deixar anotada, por exemplo, num bloquinho de nota, num papel que você deixa ali em cima da mesa onde você vai apresentar. Pode estar até na tela do seu celular, que de repente você vai dar ali uma olhada, não tem problema nenhum. Por que que essas 7 ou 10 palavras têm que estar sempre na tua visão? Se você for muito bom de memória, decore essas de 7 a 10 palavras. Todas as vezes que você se sentir, por exemplo, na tua fala, mais perdido, mais nervoso, retoma uma daquelas 7, 5, 4, até 10 palavras eu já acho muito. Vou dar um exemplo, eu vou dar uma palestra para vendedores. Os pontos mais importantes é prospecção, conseguir clientes por e-mail, trabalhar com a ferramenta do Google para conseguir novos clientes e atingir metas de vendas. São os 4 tópicos que norteiam toda a minha palavra, toda a minha palestra. Eu anoto isso, deixo numa folhinha, num papelzinho ali, posso deixar em cima da minha mesa. Quando eu quiser dar um exemplo, uma quebra, eu olho ali e falo, gente, voltando a falar do Google e das campanhas, pessoal, vou dar 2 técnicas sobre prospecção, você sempre está enquadrado dentro da linha da tua fala. É horrível quando a gente ouve uma palestra, uma aula, isso aos 3 minutos e 39 de vídeo, e o palestrante, ou a pessoa que está mediando a reunião, ele começa a falar umas coisas, viajar, e daqui a pouco ele nem lembra onde está. Você já viu isso? Então isso não é legal, tá? Terceira dica fundamental é defina o seu baú de quebras, o baú de histórias, tá? Toda fala em público, ela deve ser técnica, mas ela deve ser exemplificadora ou lúdica. Se a fala é muito técnica, exemplo, eu vou falar do aumento de combustível. Os combustíveis têm aumentado substancialmente nos últimos 10 anos, tendo em vista a variação do barril do petróleo. Mas, cara, quem é que vai aguentar ouvir isso 1 hora? Então poderia, os combustíveis aumentaram substancialmente nos últimos 10 anos, aproximadamente 45%. Eu vou citar alguns fatores. Fator 1, a guerra que aconteceu entre Irã e Israel. Aí você conta um pouquinho sobre a guerra. Conforme você traz histórias, as pessoas entendem melhor tudo o que está sendo explicado. E qual é a minha dica? Eu já falei isso várias vezes aqui no Sala de Oratória. Quando eu vou montar os meus slides, aqui no cantinho aqui, ó, esquerdo aqui, ó, da TV, aqui, ó, bem no cantinho do meu slide,
eu marco meu slide se eu tenho que contar alguma história, passar algum vídeo, já tá tudo marcado no slide, eu coloco para que eu veja somente. Aí exemplo, eu vou falar da guerra, eu coloco uma arminha pequenininha que só eu vou visualizar. Quando eu bato o olho, eu falo, inclusive, eu vou contar por que essa guerra aconteceu. E aí eu explico. A cada 3, 4 slides eu tenho uma história que é uma alegoria, eu posso ter um vídeo que eu vou transmitir, de maneira que é um pouco de conceito e um pouco de exemplo, um pouco de conceito, um pouco de exemplo. E a minha palestra e a minha fala flui com muito mais naturalidade. Vamos para a quarta dica fundamental. Segura que agora vem as melhores. Antes de eu seguir, você não conhece o curso Academia da Oratória? É um curso completo que eu preparei para como elaborar as suas apresentações, como montar a sua fala com mais firmeza, como persuadir as pessoas que te ouvem, tanto no ambiente de palestra, como no ambiente de 1 para 1 também, tá? É um curso perfeito de comunicação, oratória e dicção. O curso está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Os valores são menores para quem compra com este link aqui do Sala de Oratória. Aqui os vídeos não faltam e não falham, tem vídeos novos toda quarta-feira, 1h da tarde eu publico vídeo fresquinho para você. Quarto ponto, gerenciamento do tempo. Gerenciamento do tempo, tá? Eu acredito que esse é um dos fatores assim mais difíceis para quem vai falar em público. É péssimo quando nós vamos assistir uma reunião, marcaram 30 minutos de reunião e no final das contas a reunião dura 1h30. É muito ruim isso. Então você tem que tomar cuidado com o tempo. Como tomar cuidado com o tempo? O que eu faço para administrar meu tempo? Eu monto meu conteúdo, monto os slides do meu conteúdo, tudo bem? Vamos supor que eu montei 10 slides, 10, para falar 30 minutos. Na minha cabeça eu penso, eu vou montar mais 3, eu vou montar 3 a mais, que são 3 slides de gordura. Para quê? Se eu perceber que eu estou indo rápido demais, eu vou ter 3 slides a mais para poder explicar, contextualizar, pode ser uma história, pode ser uma quebra, pode ser um vídeo. E se eu perceber que eu estou me estendendo no tempo, são slides, não é que eu vou pular de repente, mas se eu falar 30, 40 segundos em cima dele, ninguém percebe que aquilo é um slide de gordura. O slide de gordura, de repente, eu posso até colocar uma cor diferente nele, uma fonte diferente, para que eu, na minha apresentação, identifique que é um slide que está ali a mais. E aí eu sempre consigo ter o meu tempo adequado dentro das minhas falas. Isso funciona plenamente bem. Quinto aspecto, olhe para aquilo que te dá segurança. Eu já contei essa história. Uma vez eu fui dar uma palestra para um grupo de recrutadores, eu sou da área de recursos humanos. Eu fui dar uma palestra para um grupo de recrutadores na cidade de Volta Redonda. Nunca me esqueço. E eu me lembro que eu estou dando a palestra, tinha muita gente lá, foi organizado pela Associação Comercial, uns 200 recrutadores. E eu dando a palestra, e eu me lembro que bem ao centro, uma senhora muito bem vestida, ela ficava assim para mim, ó. O tempo inteiro ela ficava. É claro que a visão de uma pessoa extremamente experiente na área, pelo menos a visão que eu tive dela, de uma pessoa com muita experiência na área, eu olhei e me impactei. Eu falei, meu Deus, acho que eu tô falando alguma besteira aqui. Aí eu usei essa técnica. Olhe para aquilo que te dá segurança. Então, se ela estava aqui, eu olhava para cá, eu olhava mais para cima, eu olhava para lá, onde as pessoas estavam anotando as coisas que eu mencionava, mas eu evitava um contato direto com ela. Por quê? Porque sem querer você pode começar a mudar a sua fala. Você começa a mudar para tentar fazer pelo menos com que ela faça assim, de alguma maneira. Resultado, terminei a palestra, quando eu terminei eu estava autografando os meus livros, algumas pessoas queriam tirar foto, e ela estava na fila, com um livro na mão. Eu pensei, oxe, como diria meu tio Josias, oxe, o que ela está fazendo ali? E no final, ela veio conversar comigo, falou que adorou a palestra, que gostou muito, que tudo fez muito sentido para ela. A expressão corporal dela não dizia aquilo. Mas eu usei essa técnica de olhar para aquilo que me dá segurança. Segurança. Sexto ponto, vamos lá. Não fale o que você não pode resolver em hipótese alguma. Vai dar uma palestra, o ar-condicionado tá frio, tá todo mundo assim na sala. Aí você entra, pessoal, como esse ar-condicionado tá frio?
você tem o controle, você sabe quem está com o controle, não fale aquilo que você não pode resolver, em hipótese alguma. O que você puder resolver, você fala. O que você não puder, você não fala. Por quê? Na medida em que eu pego e falo, pessoal, como o ar tá frio, aí as pessoas, nossa, desfoca a tua palestra, desfoca a tua reunião, desfoca a tua fala em público. Só fale as coisas que você pode resolver para o teu público. Qual o procedimento correto? Chama o organizador do evento. Tem como diminuir um pouquinho o ar-condicionado? A gente pode diminuir um pouco? Ali, 1 a 1, e não para o público. Porque isso vai tirar a atenção. Qualquer distrator, coisas que vão distrair as pessoas que vão te ouvir, é péssimo para você. Isso fique muito claro. 7º ponto, fuja de polêmicas. Fuja de polêmicas na fala em público. Eu tenho minha opinião política. Eu tenho minha opinião clubística. Eu sou torcedor de um time que ninguém vai brigar, que é o Santos Futebol Clube. Eu tenho a minha opinião religiosa. Mas eu jamais levanto essas questões em público, jamais levanto esses fatores em público, salvo se o meu tema for sobre isso. Mas como eu não abordo esses temas, eu não levanto essas searas. E quando alguém levanta, exemplo, é Lula, é Bolsonaro, é isso, é aquilo, eu, sim, compreendo, mas esse não é o enfoque do nosso assunto. Vamos seguir. Eu passo por cima, eu não quero conversar sobre isso. Por quê? Porque ali você pode ter 2 facetas. Você pode ter o Flamengo e o Vasco, o Corinthians e o Palmeiras, o Bolsonaro e o Lula, o católico e o espírita, o evangélico e o muçulmano. E se você entra numa seara de opinar sobre assuntos políticos, você pode ter uma parte das pessoas que vão te ouvir e se virar contra você. Não estou dizendo isso aos 11 minutos e 49 de vídeo, que todos vão ter que te aplaudir de maneira magnânima e o tempo todo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas polêmicas que não estão ligadas ao seu assunto não devem ser abordadas por você numa fala em público. 9º aspecto, não se desculpe, ou se diminua frente à plateia. Como assim? Eu tô careca, literalmente, eu vou assistir algumas apresentações, inclusive se você quiser que nós aqui do Sala de Oratória venhamos ajudar você a montar a sua apresentação, te treinar para a sua apresentação, tem o WhatsApp também aqui na descrição do vídeo, pode te ajudar. A gente faz toda a montagem, treinamento com você, é bem legal, o treinamento é online, é show. Não se desculpe ou diminua a sua fala. Então algumas pessoas vão iniciar a sua fala e a primeira coisa que ela faz é desculpa. Ela fala, olha, eu gostaria de, em primeiro lugar nem é legal falar, tá? Porque em primeiro lugar vai ter o 2º e o 3º. Eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir desculpas eu gostaria de ter tido mais tempo de me preparar. Eu não consegui ter esse tempo, mas eu preparei algo que pode com certeza ajudá-los, ou seja, quem está ouvindo pensa, deve ser uma porcaria de palestra, uma porcaria de reunião. De repente você teve 40 minutos para preparar. Não peça desculpas, não cite aquilo que as pessoas não sabem. Venda! Ao contrário. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar aqui nessa palestra, dizer que esse conteúdo foi preparado com muito carinho, com muito amor, e eu tenho certeza que vai agregar muito para a vida de vocês. Eu vou dar a minha introdução aqui e já começa. E uma outra coisa que eu esbarrei aqui no pedestal, uma outra coisa que as pessoas vacilam às vezes, sessões de agradecimento. Olha, eu queria agradecer, aí começa a agradecer interminavelmente. Tem vários vídeos meus que eu falo sobre como abrir a tua fala. Cuidado com isso também. E o 10º aspecto é justamente como fazer uma abertura de alto impacto. A abertura de alto impacto na fala em público, ela é determinante. E eu trouxe todos os passos para você fazer aquela abertura uau no teu treinamento, na tua palestra, na tua reunião. Tá nesse vídeo aqui. Corre lá para assistir. Excelente preparação. Torcendo por você. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.